Mas para essa compreensão e para a gente poder entender os seres que existem acima de nós, eu preciso compreender um conceito de multidimensionalidade, que na tradição védica é falado através dos diferentes lokas. Então, lokas, que são locais de existência, não são locais físicos. Eles são diferentes frequências que coexistem. Elas coexistem. Que nem você tem ondas de rádio, ondas AM, FM, micro-ondas, celular, tudo aqui nesse momento ao mesmo tempo. Isso que a gente chama de realidade é uma determinada frequência de percepção, chamado de Bu, o mundo 3D. Para cima a gente ainda tem mais 6. Bhuvaha, Suvaha, Mahaha, Janaha, Tapaha, Satyam. E para baixo a gente tem mais 7. Eu até trouxe porque os para baixo eu não sei de cor. Ó, peraí. Para baixo. Eita, não veio o meu. Ah, tá aqui. Para baixo. Tem gente que decora os para baixo, mas os para baixo, para que eu vou decorar? Atalá, Vitalá, Sutalá, Talatalá, Mahatalá, Rasatalá, Patalá. 6 para cima, 7 para baixo. Por isso que é dito que nós estamos no 7º plano de existência. E esse plano no conceito de dimensão. E vê só, o que vai acontecer agora? Bu é esse aqui. Bhuvaha é chamado também de Pitriloka. É onde você vai imediatamente depois que você sai do corpo. Seja numa viagem astral, seja quando você morre. Imediatamente. Também chamado de umbral. E que nenhum ser com karma livre fica nesse espaço por muito tempo. Não fica. Porque existe uma conexão com o mundo muito forte. Então, dentro dessa camada de realidade, você só tem seres cujo karma foi parado antes do tempo. Seja por uma morte inesperada, um suicídio, uma coisa assim. Aquela famosa, como é que se diz? Imagem que a gente tem na nossa cabeça, desculpa se alguém viveu essa situação, mas é um imaginário coletivo, né? Da noiva do cemitério, sabe? A mulher que ia casar e morreu. E que ela estava com tanto desejo para ser preenchido, que aquilo prende a existência dela, prende a mente dela num determinado fenômeno. E esse fenômeno, dentro desse lugar chamado umbral, como o tempo passa de maneira diferente, ela vive aquilo que ela queria viver durante muitos e muitos e muitos anos, que é diferente para a gente aqui. Para a gente pode passar 10 dias, você está entendendo? Para eles são 10 anos. Esse é um outro local de existência, chamado Pitriloka. E como ele coexiste com o mundo físico, é nele que estão todos os espíritos que as pessoas veem. Então, quando passa alguma coisa de lá para cá, de cima para baixo, etc. e tal, a sua mente conectou a frequência chamada de Pitriloka. Professor, mas eu nunca vi. Ótimo para você, seja feliz. Mas existe, ok? E a gente já viu. Eu digo a gente, inclui eu e outras pessoas. Já viu, existe. Ah, professor, você tem que acreditar. Não tem que acreditar nisso. Não tem. Sabe? Você só escuta e vê se faz sentido. E o dia que você vir, você acredita. Tá? Eu estou dizendo isso porque a nossa mente ela foi tão treinada à resistência da religião científica que qualquer coisa de falar diferente disso a gente fica discutindo, entendeu? Então, só escuta, vê se faz sentido. Tá? Até porque isso aqui que está escrito não sou eu que estou dizendo também, não. Isso aqui vem de milhares e milhares e milhares e milhares de anos de pessoas vivendo na Terra e fazendo isso. Da onde veio a astrologia que você usa, sabe? Então não é assim, sabe? Na astrologia eles falaram a verdade, mas na hora que explicaram a gênese da Terra eles mentiram. Não, tá? Vamos escutar. Próximo. Swaha. E esse é o que a gente precisa discutir. Swaha, ele já é o último mundo inferior. Eita, tem mundo inferior, mundo superior? Tem. São as frequências inferiores. O que são as frequências inferiores? Vocês querem saber isso? Ou pulo? Tá bom. As frequências inferiores
são as realidades que têm uma associação ao mundo físico. Então, Suvaha, existe uma conexão com esse mundo aqui. Então, se você fizer uma viagem astral e for a Suvaha, sabe, vão ter elementos desse mundo presente. Você já está a 2 dimensões acima dessa. Então, tem muitas outras coisas que você vai ver lá que você não vai ver aqui. Mas, se você, sei lá, sair da sua cama numa viagem astral, você ainda pode ver o seu quarto. Sabe, você ainda vai ver sua casa. Mas acima dessa frequência, não existe mais o mundo físico presente. Entende? Nesse mundo, nessa frequência chamada de Suvaha, é onde existem todos os seres que nós chamamos erroneamente de deuses durante esses últimos 5.000 anos. Todas as entidades, vamos dizer assim, seres que estão vivos, que não pertencem à Terra ou pertencem, porque, pensa bem, nós estamos limitados à Terra, eles não estão. A gente tem esse conceito de extraterrestre e tudo mais. Eles não têm, porque eles não se limitam a esse local aqui. Os seres que são, como é que se diz? Nativos, não, né? Mas que são desse plano chamado Suvaha, eles têm a possibilidade de se materializar no corpo, no mundo físico. É um evento muito raro, mas eles podem se materializar dentro do mundo físico. O que explica as visões espirituais que as pessoas têm ao redor do mundo. E quando eles se materializam, né, como eles não têm um corpo definido, eles se materializam dentro de uma estrutura que é a identificação deles, do que eles representam aqui dentro. E tudo que existe no mundo físico é uma materialização dessas forças superiores. Os animais, as árvores, o vento, tudo está trazendo esse simbolismo de cima. Então, no momento que há a materialização desses seres em burro, o que acontece é que eles assumem uma forma adequada para aquilo que eles vão fazer aqui dentro. Então você vai dizer as diversas formas de Ganesha. Aquela entidade tem umas maneiras de se apresentar. Isso tudo está dentro de Suvaha. Dentro de Suvaha existe um rei, que tem muitas formas, muitos nomes. Né? Dependendo dos povos originários, ele vai ter um nome diferente. Na tradição védica, ele é chamado de Indra, o rei dos Devatas. Sabe? Aí eu não posso dizer nas outras tradições qual é o nome, porque eu não quero correr o risco de falar uma coisa que não seja adequada. Né? Mas é basicamente o primeiro, o proeminente entre os devas, o chefe daquilo ali. Essas entidades todas, Suvaha, elas coexistem dentro do nosso mundo e têm funções aqui dentro. Quando uma pessoa, por exemplo, compõe uma música, aquela inspiração está conectada a uma entidade superior. Quando você tem uma ideia. Porque pensa bem, não existe para nós, célula desse grande organismo chamado de Mãe Criadora, não existe uma ação para você receber uma ideia. A ideia simplesmente vem, ela é dada para você. É um dos nossos pontos de conexão com o plano astral, com os planos superiores, são as ideias. Outro plano muito importante, e aí agora a gente vai ter que entender um fenômeno, tá? Que as nossas emoções, elas não vêm do plano astral. As nossas emoções, elas vêm daqui mesmo, Bhuloka. E elas são a nossa conexão para cima, não é de cima para baixo. As emoções são de baixo para cima. E agora vamos entender então, do ponto de vista da Mãe Criadora, o que é o ser humano. O ser humano é uma fábrica de energia emocional. Esses seres que existem dentro dessa história, eles caminham pelo... O cachorro não tem isso, você está entendendo? Somos só nós. A gente caminha dentro dessa história, coisas vão acontecendo e a gente vibra emoções. Da mesma maneira que uma árvore respira
o gás carbônico que você emite, essas entidades consomem as emoções emitidas pelos seres humanos. Essa é a troca. As entidades inspiram e você sente e devolve. Inspira, sente e devolve. E por isso, não é uma relação inflexiva. Ou seja, eu estou vivendo aqui, você está vivendo aí, está tudo bem, você vem me ajudar porque você é legal. Não, não é isso. Existe uma troca energética entre o que a gente chama dessas entidades superiores e todos os seres. E o ser humano, ele tem essa função. O ser humano tem uma segunda função também, sinistramente escondida, que ninguém fala sobre ela, que é o acesso à inteligência cósmica. O corpo do ser humano, quando ele está devidamente aberto a todo esse processo, através do corpo do ser humano, as entidades têm acesso a uma inteligência cósmica. Porque eles não têm corpo. Eles precisam do cartãozinho, de cartão de crédito, sabe? O ser humano também funciona para isso. E por isso, um fenômeno que existe em todos os povos originários desse planeta é chamado de incorporação. Porque existe um benefício para a entidade ao entrar no corpo humano. E, obviamente, existe um benefício para o ser humano que recebe a entidade dentro do corpo dele. Dá muito prazer? Dá muito prazer, senão ninguém fazia. Resolve problemas? Resolve, porque, vê só, você não resolve os problemas do teu cachorro? Ele protege a tua casa. E você resolve os problemas dele. E essas entidades têm diversas capacidades, elas chegam e veem que você está com um problema. Ela resolve o teu problema. Afinal de contas, existe uma troca mútua. E não é uma troca de interesse puro, não. É amoroso. Você ama seu cachorro? É ou não é? E ele ama você também. E ele vai dar a vida por você se entrar um ladrão dentro de casa. É uma relação de um organismo. Não é uma relação de um mundo capitalista, você está entendendo? É que nem uma árvore te dando uma manga porque você senta embaixo dela. Ela não está querendo nada, você está entendendo? Mas você está lá respirando, ela está recebendo um gás carbônico, ela está produzindo uma manga, ela te dá a manga, você dá o gás carbônico. É uma troca. Mas não é uma troca por interesses. É uma troca por natureza. O seu pulmão está fazendo uma função, o seu coração está fazendo outra. Eles não estão trocando por interesse. Se o pulmão parar de respirar, o coração continua batendo até quanto ele puder bater. Você está entendendo? É um organismo. Mas nós temos uma função dentro dessa história. E a gente só chegou em Suvaha, hein? São 7 para cima. Querem continuar? Que vai ser legal. Ok. Próxima camada é chamada de Mahaha. Mahaha é onde existem os Mahatmas. Então, onde todos os seres que eu acho que foram conhecidos no Ocidente durante muito tempo como mestres ascensionados, né? Que tem esse termo, né? E ascensionado tem uma razão desse nome ascensionado, que eu não sei por que chamam isso, não, eu só estou dizendo por que o nome cai bem, tá? Porque a partir do 3º plano para cima, não há corpo físico. Não há necessidade de corpo físico. Então, essa ideia de ascensão, no sentido de que a pessoa não morre, de que ela é capaz, dentro do processo de conexão dela, se desfazer do seu corpo e continuar essa viagem sem o seu corpo, é muito pertinente. Não só isso. De Mahaha para cima, não há necessidades fisiológicas. Você não precisa respirar. Você não tem troca mais nenhuma. De Mahaha para baixo existem, dependendo do ser, algumas. Entende? Mahaha para cima não tem. Todos os seres vivem conectados a essa energia mãe que permeia tudo. Aqui a única energia que a gente pode se comparar a isso é chamado, né, da luz do sol. Né? O sol está em todo lugar, permeando todas as coisas. Mas existe uma outra energia, o próprio prana, né, ti, que a gente chama, que alimenta tudo, mas só um ser de corpo muito sutil pode se alimentar diretamente do ti. Esses são do Mahaha para cima, diretamente do ti. Não há nenhuma necessidade de nenhum processo fisiológico para esse ser existir, para a mente funcionar, para nada disso. Em Mahaha, então, vivem, vamos dizer assim,
todos os seres humanos e todos os seres de qualquer outros, né, que tenham adquirido conhecimento e tenham alguma missão ainda para fazer. E observa, assim como em Suvaha você se materializa, né, em Mahaha você também se materializa, mas às vezes é muito custoso. Então o que acontece basicamente é que quando você tem o contato com os seres de Mahaha, vocês se encontram no meio do caminho. E é dito que o ser humano sobe e quem está lá no Mahaha desce. Então são visitas que você não tem no plano físico. Você vai ter em outros planos de experiência. Que eu sei que muitos daqui já tiveram, mas não gostam de falar sobre isso. Eu também não gosto, mas é isso aí. No meio do caminho, sabe? E é um processo complexo, hein? Não é uma coisa tranquila, não, sabe? Um fator muito importante para o nosso mecanismo de escravização é a negação, sabia? Porque na história de vida de todo ser humano, essas experiências sempre existiram. Só que elas são negadas pelo nosso intelecto, como sendo falsas e imaginação. Exatamente para que ela não possa ser desenvolvida. Sabe? É como se você falasse para uma pessoa, não aconteceu, não, esquece. Você entende? Ah, não, você está viajando na maionese. O quê? O seu pai morreu e você viu ele no sonho falando que ia morrer para você e te dando um recado? Não, é tudo sua imaginação, você ficou doida. Não tem nada disso, não. Pô, mas ele morreu. É. E a experiência fantástica que você teve antes foi invalidada pelo seu intelecto e depois de um tempo, esquecida. Então não pensa que isso que eu estou falando é uma coisa, uma realidade distante, não. É uma realidade que inclusive você invoca. Porque se é real e você pedir, acontece. Pensa bem. Tem que acontecer, senão alguma coisa errada existe. Não é natural. Mas é natural, sim. No momento que você se conecta, pede por um caminho espiritual e etc., você vai abrir uma coisa que, outra coisa escondida. Quantos chakras nós temos? 12, não 7. 7 são os chakras físicos desse corpo. Você vai abrir o 8º chakra. E no 8º chakra, quando esse pensamento é aberto, aí você começa o que é chamado da sua conexão com esses outros planos. Mas depois a gente vai falar sobre chakras na próxima aula, beleza? Porque é um assunto muito extenso, eu estou quase acabando. Então, Suvaha, Mahaha. Depois vem o quê? Jhanaha. Então, em Jhanaha, o próprio nome diz, Jnanam, né? É onde a gente tem agora os rishis. Todos os primeiros seres a nascer da Mãe Criadora. Os rishis, que dão origem a tudo que existe vivo. Todos os animais, todos os devatas, né, as entidades, tudo, todos os rishis estão nessa categoria do Jhanaha. Por isso que, quando existe a atuação de um rishi, nenhuma entidade pode fazer nada, porque está acima. Nessas frequências, a experiência, em termos de experiência, que é descrito pelos mestres, né, eu não fui lá, eu só estou repetindo a descrição que eles disseram, é descrito como uma paz inalcançável, você sabe, inimaginável, você não tem como entender quão profundo é esse local de paz, onde parece que você está num zero absoluto, no sentido de que, tipo assim, você está totalmente livre de tudo, mas, ao mesmo tempo, a energia é muito intensa. É muito intensa. Dali para cima, esses locais são proibidos para o ser humano, mas eles não são proibidos porque o ser humano não pode entrar, não é isso? Eles são proibidos porque você não consegue ficar vivo conectado a esse corpo e, ao mesmo tempo, ir para esses lugares e passar muito tempo lá. Porque a mente vai entrar numa frequência que ela vai se desconectar do corpo. Você entende? Por isso que quando você sobe muito, em algumas experiências, a pessoa acha que ela não vai voltar. Porque ela sabe que não vai voltar. Existe um conhecimento interno muito profundo. E ela sabe que é possível que ela não volte. E ela não sabe isso intelectualmente, mas ela tem essa convicção. E várias outras que vão surgindo a partir daí. Isso é Jhanaha. Depois de Jhanaha, a gente tem mais uma. Tapaha. Quer dizer, tem mais duas, né? Mais uma antes da última. Tapaha.
Em Tapaha, você só tem a energia cósmica. É antes dos rishis, antes dos primeiros seres. Então são as energias de criação. Detalhe, os yakshas, os seres de luz, estão em Mahaha, abaixo dos rishis. Só detalhes, né? Anjos, seres de luz, Mahaha. Subiu, tchu, 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 tchu. Aí você tem Tapaha, a força. As pessoas muitas vezes falam como força. A força, Tapaha. E ela é que dá origem a tudo. Aos rishis. Ela que tem as subdivisões das qualidades cósmicas, o masculino e o feminino. Tudo isso é em Tapaha. Mas ali não existe caracterização de ser. É o mesmo ser, a mãe criadora, põe a roupa de e ela aparece ali. São funções estabelecidas pelo ser primordial, sabe? E se você subir mais um andar, aí você chegou na mãe criadora, que não morreu, você entende? Ela não criou o mundo e morreu, e agora a gente vai ter que encontrar com ela no céu. Não. Ela está aqui. É a frequência superior, que conecta tudo e todos. É o que é chamado de Atma, ou Paramatma, o Ser Supremo. Entende? E essa frequência, ela inclui todas as outras, ela permeia tudo. E vai como se fosse uma cebola, uma dentro da outra, uma dentro da outra, uma dentro da outra, uma dentro da outra, o mundo físico onde você conhece o universo. Captaram? E, se a gente continuar entrando, a gente faz a 7 para baixo também. Sendo que na última, para os alunos que já conhecem, na última, quem manda é Sarparadya. Entende? É como se fosse o Plutão. É aquele que está na frequência mais inferior. Entende? Por isso que é a entidade que você usa para fazer os trabalhos. Porque é a entidade mais baixa dentro dessa história. Entende? Agora vê só o que acontece. O ser humano, assim como todos os outros seres do universo, surgem a partir dos seres superiores a eles. E conta que nesses ciclos de criação, numa mudança de uma coisa para outra, né, a Terra foi semeada por esses seres. Do plano superior, da mesma maneira que você faz um desenho, né, numa tela, que é o máximo que a gente pode fazer, essas entidades de inteligência muito superior à nossa e capacidade muito superior à nossa, elas projetam seres. Então, o ser humano foi um projeto de uma entidade superior. E adivinha, como que uma entidade projeta um ser? A partir dela mesma. Não de qualquer outro lugar, é ela mesma. E como que ela faz isso? Inibindo aquilo que ela não quer que aquele ser faça. Exatamente como se você quiser fazer um neurônio, você vai inibindo todas as outras qualidades da célula-mãe para que ele possa ser um neurônio. Então, entenda que o fato da gente estar num corpo humano, aqui em Bhuloka, não nos coloca separado da mãe criadora. É ao contrário. Se é de lá que a gente vem, isso significa que todas as capacidades de todos esses seres acima de nós, até a mãe criadora, são nossas. Estão presentes nessa individualidade. Porque como que você vai apagar o poder da mãe criadora? Não dá, né? Quando você apaga como ele? Aparentemente. Que nem quando você entra no sonho e vira um personagem, é aparente, não é real. Você vira um personagem temporariamente. E o nosso trabalho do ponto de vista espiritual requer o quê? A compreensão dessa ancestralidade que abre uma porta para que o conhecimento que eu preciso obter sobre mim mesmo não seja puramente intelectual. Não é. Da mesma maneira que ninguém ensinou você a mamar, não ensinou. Ninguém ensinou você a fazer carinhos, não precisou. E ninguém ensinou você de verdade a andar de bicicleta, porque não dá para ensinar, só dá para empurrar a pessoa até ela conseguir. Da mesma maneira, ninguém vai precisar te ensinar a se conectar aos planos superiores, porque você foi feito para isso. Como andar de bicicleta. E você foi feito para ser livre.
sentar debaixo de uma árvore, dentro do planeta Terra, e falar: eu sou livre e eu não preciso de nada dessa jossa que está todo mundo falando que eu preciso fazer. Mas isso não faz um bom escravo, você está entendendo? Então, tudo isso foi removido da nossa história. E eu estou falando isso nesse momento para vocês, um momento histórico para nós aqui, porque isso vai voltar. Então já é bom a gente ir se acostumando. Você entende? É bom, a gente já está se acostumando. Basicamente porque, como o planeta Terra e o ser humano têm uma conexão com todas essas entidades, a história de cisão que fez com que isso aqui virasse essa jossa que virou, você entende? Começou a afetar essas entidades todas para cima. E elas falaram assim: não, agora já deu, né? Sabe? Então existe uma espécie de uma gangorra, você está entendendo? Agora existe um outro, a gente está voltando para uma outra direção, né? Voltando para uma outra direção. Então é um momento difícil. Isso ele se materializa para a gente na forma de muitas coisas, né? Inclusive, poxa, eu queria já ter terminado a aula para terminar 7h30. Vocês se importam se eu for um pouco mais? Tá interessante? Beleza. Então vamos lá. Não me cancelem depois, hein? Combinado, hein? 15 minutos. Vamos lá. Então, eu até me perdi onde eu estava. Da gangorra. Gangorra. Então, agora a gente está indo na outra direção. Inclusive, tem alguns fenômenos que estão acontecendo para todo mundo. Por exemplo, eu até anotei em algum lugar isso porque eu não sabia de cor. Calma aí. Tem muita coisa para falar, masculino, feminino, tá bom. Ok, mudança. Ok. Problemas na hora de dormir. Nosso sono fica... Mas não é assim, eu sou uma pessoa não saudável, não consigo dormir. Não é isso. Eu sou uma pessoa normal, mas minha dormida ficou difícil. Sabe? Segundo, quem se identificar pode levantar o braço. Eu sei que assim, vai parecer... ele está falando um monte de problema que todo mundo tem, e aí não é isso, cara. Eu não estou falando todo mundo de problema, estou falando alguns problemas. Outro problema que é dito. Você escuta, principalmente na hora de dormir também, ruídos. Que não era para estar escutando. Você está entendendo esse ruído? Sabe? Outro. Você sente quando você deita, vocês já fizeram Shavasana no yoga? Sabe que existe uma sensação meio de uma corrente elétrica que fica subindo e descendo no corpo? Quando a gente vai dormir, a gente sente isso. Sim? Aí, mais um. Ok. Uma dor sem uma razão séria nos ombros e na nuca. Tipo assim, você não levantou, entendeu? Uma coisa pesada e ficou com dor. Não. Você simplesmente começa a sentir assim, ó, sabe? Uma coisa que fica presa. Tem a ver? Ok. Mais um. O último é um desejo inexplicável por aterramento, por pisar na terra. Foi? Tudo isso existe quando há o que é chamado de uma mudança de frequência. Então é dito que o Criador decidiu, a força criadora lá do centro da galáxia, né, vamos imaginar, ela muda a frequência. E quando existe essa mudança de frequência, a velocidade das coisas se catalisam. Então, os nossos corpos, as nossas mentes, elas começam agora a se preparar, porque, vê só, nós não sabemos que a gente foi apagado dessa zica toda, entendeu? Mas as células sabem, está todo mundo sabendo. É tipo quando vai ter o tsunami e sai todo mundo correndo, sabe? Todo o seu corpo está sabendo que teve uma mudança de frequência, entende? Então, o que levava antes, não sei quantos anos para ser feito do ponto de vista espiritual, agora, ó, vai ficar curto. Entretanto, sabe, vai ficar mais difícil, porque está em menos tempo. Então, nesse momento, essa chamada para a espiritualidade, ela acontece meio que pedindo às pessoas para se tornar como se fossem pilares de luz.
Assim é dito, né? Como é que se diz? Esqueci o nome em sânscrito. Pilares de luz, sabe? Porque, como a frequência do mundo vai mudar, ele muda progressivamente. A frequência mudou. Aí o que acontece? Um conjunto de pessoas que já estão propensas a fazer isso, elas mudam. E elas se tornam âncoras para as outras pessoas em volta mudar. Sabe? Progressivamente, a sociedade passa por uma mudança, né? Esse é o momento que a gente está vivendo e é um momento histórico. E assim que esse assunto agora de vírus, pandemia, não sei o que, passar, vocês imaginam a pressão que aconteceu no intelecto humano, na vida humana nos últimos 3 anos? Uma pressão que nunca a gente viu. As nossas gerações, a gente não viu essa pressão, você está entendendo? Se liberasse agora, falasse assim, acabou a pandemia completamente, está tudo liberado, o que ia ter de música nova, coisa nova acontecendo, é muito grande. Porque é muito tempo de pressão, você está entendendo? Só que nesse momento, essa explosão, ela é espiritual, ela não é uma explosão material, ela é uma explosão espiritual. Porque está todo mundo cansado dessa jossa, sabe? E não vai dar mais para segurar o ser humano nessa condição de aprisionamento. Então, a disputa vai ser feia. A força vai ter que aumentar, o que significa que vai precisar causar medo nas pessoas, sofrimento, para tentar manter as coisas como são, para elas não acordarem, para elas aceitarem um novo protocolo de salvamento, um novo salvador, que agora não vai ser os Estados Unidos, vai ser qualquer outra coisa, dizendo para a gente como que se tem que viver, como se tem que ser, que eles vão ser os novos donos da Amazônia, claro, né? Vão ter que ter esse argumento também, e todas as outras coisas que a gente disse, sabe? Então a gente está prestes a essa mudança. Por isso, né, esse momento, a gente poder se conectar espiritualmente de uma maneira sóbria, objetiva, sem grandes fantasias, mas meio que falando assim o óbvio, que a gente já sabe, mas como um grupo a gente não tem coragem de dizer, é muito importante. Porque a gente precisa firmar dentro de nós esse conhecimento que é todo dia negado por nós mesmos, sabe? Nós não precisamos de uma fonte externa de conhecimento. A gente está ligado diretamente à Mãe Criadora, cara. A mãe de todo o conhecimento do universo. Os seres vêm até aqui incorporar em nós para poder receber conhecimento. E a gente está vivendo como um cachorro dentro de uma história, você está entendendo? Isso não faz sentido nenhum. E, portanto, vai acabar. Então, esse momento é um momento de um chamado. É um momento onde a gente se conecta e fala, poxa, isso faz sentido? Não faz? Faz. Então, aperta o cinto, porque a gente vai ter que botar muita coisa para fora. É muito tempo de dominância, escravização, você está entendendo? Isso não vai sair tranquilamente. Vai requerer uma força interna, de tipo, eu preciso passar por isso, eu vou fazer, né? E vai requerer muitas bênçãos superiores, que nós temos. Então, a gente está bem. Agora, né? Exemplo do mineiro, né? Estamos com a goiabada, o queijo e a faca na mão, para a gente cortar fazer essa Romeu e Julieta e a gente seguir em frente. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hare Om Shri Gurubhyo Namaha Hare Om. Eu nunca imaginei que ia dar uma aula falando dessas coisas todas.